Vamos fechar os olhos por alguns instantes. Vamos nos imaginar à frente do Mestre Jesus. Vamos sentir a sua presença dentro de nós, a sua paz irradiante, o seu amor incomensurável. Vamos sentir a sua proteção, o seu amparo. Vamos perceber a sua luz e a harmonia que dela irradia, dulcificando nossos corpos, fortalecendo a nossa mente. Que nesse instante, toda a paz que emana do Mestre possa adentrar nosso universo interior e alimentar-nos. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade já marfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição, ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Quando nós falamos de Evangelho, nós falamos da boa notícia que veio a esse mundo, a boa nova. Um refrigério, um banho de luz, um manual de instrução para que nós pautássemos a nossa existência. Diante da nossa pequenez, muitas vezes, nós ignoramos o real sentido do Evangelho. Quantas e quantas distorções ocorreram no decorrer dos séculos que fizeram embaçar a sua mensagem maravilhosa. Mensagem de amor, de pura paz, de puro perdão, de bênçãos, de felicidade. E no decorrer dos séculos, o que nós fizemos? Guerras, genocídios, usurpações, dramas tão intrincados, tão grandes, que foram necessários outros tantos séculos para que nós nos desvencilhássemos do karma provocado pelas nossas ações impensadas. O mundo poderia ser outro hoje em dia, se tivéssemos ouvido o Cristo, tivéssemos compreendido Ele. E tantas tentativas foram feitas pela espiritualidade superior, na divulgação, na ampliação de todos os ensinamentos que estavam ali contidos. Mas o que aconteceu? A nossa maldade, a nossa dureza de coração fez com que manuseássemos esses escritos de uma maneira que tornássemos o Evangelho uma ferramenta materialista. O intuito não é de levar a vocês, no decorrer dos séculos, todas as coisas erradas que nós fizemos,
mas sim exaltar a importância do Evangelho. Até que, um século e meio atrás, na França, através do nosso dileto Allan Kardec, as mensagens que vieram da espiritualidade superior tornaram claras as mensagens do Evangelho. Houve ali uma coordenação muito bem elaborada, unindo a ciência, a filosofia e a religião. Esses três alicerces da construção da doutrina espírita, que respaldaram tudo o que havia sido exemplificado pelo Cristo. E qual o papel nosso hoje, espíritas, no Evangelho, na sua divulgação? Em levar esse alento ao próximo, esclarecer. Nem sempre aquilo que nós esperamos é a realidade. Muitas vezes nós estamos em cursos, em ideias ultrapassadas, antigas e muito egoísticas, em que nós visamos apenas o nosso bem-estar, sem o devido merecimento. A gente tem que entender que a lei que nos rege é uma lei de justiça. Quando falamos de justiça, é 100%, não é 99%, não é 90%. Ela é 100% justa. Quando nós reportamos a Deus, nós não falamos que Ele é 90% bom. Ele é 100% bom. Justo, bom, verdadeiro Pai. Então, por que tanto sofrimento ainda no mundo, tantas perdas, tantas guerras, tantas dificuldades, resultado das nossas ações? Ah, mas eu não sou assim, eu não penso de uma forma bélica, eu não guardo rancor no meu coração, eu não nutro sentimentos de vingança. Será? Será que nós nos conhecemos tanto assim? Talvez a gente já tenha galgado alguns degraus na escala da evolução. Mas e o que nós fizemos no pretérito? Ainda está reluzente na nossa memória, no nosso subconsciente. E ela nos cobra acertos, reparação. Não punição, reparação. E a lei, como ela é justa, ela nos dá ampla liberdade para fazermos o que bem quisermos. Mas tudo que nós fizermos tem consequências. E a responsabilidade é nossa. E uma das coisas que nós temos mais batido a tecla aqui nas nossas palestras é exaltar as pessoas a responsabilidade. Pois muitas vezes a religião, até o próprio Espiritismo, as pessoas que estão levando a mensagem, ampliam demais o valor da misericórdia, do amor, e deixam um pouquinho de lado a responsabilidade. E ela tem que estar alinhada. Tudo tem que estar alinhado. Porque no momento da dor a gente busca o quê? Um amparo, consolação, um jeito de livrar-se dela, de voltar à normalidade. Quando perdemos um ente querido, nós buscamos consolo na doutrina, mas nos esquecemos que no dia a dia que aquela pessoa estava conosco, nós muitas vezes a maltratávamos. Nós não dávamos a importância devida. Então, esse vácuo que se abriu não é uma punição, mas apenas uma oportunidade
que as pessoas possam pensar naquilo que fizeram, naquilo que perderam e que agora tem que se adaptar a essa nova realidade. E buscam a consolação. Quantos e quantos buscam cartas do plano espiritual para saber como que seus entes queridos estão? Existe sim como obtê-las em alguns locais onde existem médiuns com essa característica psicográfica, mas é raro. Não é fácil. Além da realidade de ter médiuns confiáveis nesse sentido, há uma extrema dificuldade entre aqueles que se foram poderem comunicar-se aqui com quem ficou. Então a gente não pode ver a doutrina simplesmente como aquela ferramenta, quando está tudo ruim, eu vou atrás dela. Não. A doutrina espírita é puramente educativa. Tudo que você quiser aprender, você tem ali. Por exemplo, quantos e quantos sabem hoje em dia da formação do nosso planeta, como que tudo aconteceu? A origem de tudo? Poucos, né? Pois é, mas tem um livro chamado A Gênese que explica detalhadamente toda essa ocorrência, a construção de todas as civilizações. Então tem resposta para isso. E aqueles que têm dúvida assim, poxa, quando eu morrer, quando eu desencarnar, para onde que eu vou? O que acontece comigo? O que acontece com aqueles que já foram? Se quiserem buscar as respostas para essas ilustrações, para essas perguntas, tem o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que explica detalhadamente, dá tantos e tantos detalhes daqueles que já partiram, testemunhos daqueles que voltaram e trouxeram as suas mensagens, que desencarnaram em consequências dolorosas, outros nem tanto, outros em condições normais. Tem ali todos os detalhes de como que se processa. Então, resposta para tudo tem, mas a gente tem que buscar. Mas era muito comum, antigamente, vou falar de antigamente, de buscar essa doutrina como uma doutrina consoladora. Os centros eram cheios, lotados, de pessoas que buscavam o quê? Somente a consolação, mas a melhoria íntima era deixada de lado. E uma das coisas que nós estamos batendo muito na tecla é a seguinte: responsabilidade conosco. A gente tem que se fortalecer, a gente tem que compreender. A gente tem que compreender que quando a gente pensa mal, a gente está arquitetando a nossa vida. Tudo se origina a partir do nosso pensamento. A responsabilidade simples de pensar resulta no que acontece no nosso dia a dia. Quanto mais o que nós falamos, principalmente o que nós agimos, o que nós construímos. Então a doutrina esclarece que quem faz o nosso destino somos nós mesmos. Que não existe punição. Que existe o quê? Aprendizado. E é nos concedido o tal do livre-arbítrio, que é aquela prova em branco que nos foi concedida. Você preenche conforme o seu entendimento. Mas muitas vezes nós tiramos notas baixíssimas nessas provas. E o que a vida nos concede? A oportunidade de refazê-las. Quantas e quantas vezes forem necessárias, até que tiremos um 10. E quando essas lições forem realmente aprendidas, virão outras. E assim sucessivamente. Então, quando a gente espera ilusoriamente um mundo belo, harmonioso, justo, a gente tem que pensar que para adentrar esse mundo, temos que estar nessa sintonia.
doutrina espírita é amplamente consoladora. Quantas pessoas vêm à casa porque perderam o alento, perderam a fé nas pessoas da humanidade, foram abandonadas ou estão em extremas situações financeiras ou estão passando por um problema físico ou mental. E aqui, a casa, nós, voluntários do bem, temos o dever e a obrigação de ajudar, de colocar essa pessoa para cima, de dar esperança. A doutrina é amplamente consoladora. A gente não chega e fala assim: você está passando por isso porque você fez aquilo, isso é a lei de causa e efeito, então aguenta. Não, isso é falta de caridade. Nós damos força para que as pessoas se superem, melhorem, ponha para cima, saiba uma coisa e coloque isso na sua mente, que é importantíssimo para todos nós, que Deus é soberanamente justo e bom. Entender isso, que existe uma justiça e existe uma lei de amor, e nós estamos implícitos nessa lei de amor, nós não estamos fora disso. E se alguma coisa está errada na nossa vida, nos alfineta, nos faz sofrer, é porque nós desandamos. A dor é apenas aquela amiga que chega naqueles momentos difíceis e fala assim: volta para o caminho certo, porque se você não voltar para o caminho certo, eu vou ser sua companheira até então, até quando for necessário. E essa nossa amiga dor, ela se afasta de nós a partir do momento que nós retificamos a nossa postura e seguimos no caminho. E só existe um caminho: a boa nova, o Evangelho. Está tudo ali delineado, tudo compilado para que a gente aprenda uma coisa só. Tanta compilação, tantos livros para a gente aprender uma coisa só: a amar. Só isso. Quando nós aprendemos a amar, nós aprendemos de verdade qual a verdadeira lei que rege esse universo. Para tal, tem que ter muito cuidado, porque esse amor, ele se ramifica em outras tantas virtudes. Não tem como amar sem perdoar. Então, a virtude do perdão. Não tem como amar sem ser caridoso, fazer que o amor transforme-se em ação do bem. Não tem como amar sem fraternidade, sem estar em convívio social harmonioso. Não tem como amar sem ser indulgente, sem perceber como que cada pessoa é e como que eu devo lidar com elas. Não tem como amar sem ser paciente, porque muitas vezes vão nos alfinetar, vão nos fazer sofrer, vão nos dar uma rasteira, mas a gente tem que ter paciência e entender, usar a nossa indulgência para com o próximo. Assim como Jesus, no alto da cruz, falou: perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Está aí um exemplo do Evangelho nítido para que nós aplicássemos na nossa vida. Aqueles que nos fazem o mal, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque se soubessem, não fariam. Assim como nós, se nós soubéssemos o efeito das nossas palavras negativas, nós não falaríamos. Se nós soubéssemos o efeito dos nossos pensamentos deletérios, nós não pensaríamos dessa forma. Se nós soubéssemos da responsabilidade das nossas ações em detrimento do próximo, nós jamais agiríamos dessa forma. Então, o Evangelho nos esclarece. E a doutrina espírita, ela aponta toda a lógica, toda a coerência, toda a razão que está ali implícito. Ela não é só uma doutrina de acredita ou não acredita. Porque o que você acredita hoje, amanhã você pode desacreditar. Ela comprova, tudo comprovado.
E se algo não for comprovado, fica em stand-by, fica suspenso, até que possa ser comprovado cientificamente. Então, ela nos dá segurança. Mas o que é mais importante da doutrina? Ela nos coloca para frente. Ela nos remete, acorda. Você não está aqui de passagem nem de férias desse mundo. Tudo que você faz tem consequência. E se não quer sofrer lá na frente as consequências dos seus atos irresponsáveis ou impensados, não faça. Não erre. Mas eu não sou uma pessoa caridosa, não sou uma pessoa bondosa. Nós falamos sempre aqui, reforma íntima. O que é reforma íntima? Procura conhecer-se, saber quem você é, saber aonde estão os seus defeitos, as suas limitações, e corrige-as. A primeira caridade que um espírita deve fazer é para si mesmo. Se prepare para a vida. Não viva simplesmente por viver. Dê um rumo, dê um caminho. O caminho se chama a Boa Nova, o Evangelho. E nós, espíritas, estamos aqui em tarefa nesse mundo. Primeiro, para nos corrigir. Segundo, para divulgar essa doutrina maravilhosa por todos os recantos. Porque consolação é uma coisa, esperança outra coisa, que todo mundo precisa. Todos precisam. Um dia nós estaremos às portas da desilusão, da solidão, do abandono, do sofrimento, da perda. E essa doutrina consoladora jamais se afastará de nós, dando-nos a seguinte mensagem tão grandiosa: tudo passa. Se hoje as coisas estão ruins, vai passar. Essa vida vai passar. Mas tem uma coisa que nunca, jamais vai se apagar, vai passar. O amor que nós construímos no nosso coração. Nós somos amor, nós estamos aqui encarnados para desenvolver esse amor e para espalhar esse amor para com o próximo. Levemos para a nossa casa, para o nosso lar, levemos no nosso pensamento, bem gravadinho, as lições de amor que Jesus tanto exaustivamente explicou, e que elas sejam inspiradoras na nossa vida, nos bons e nos maus momentos. Amor sempre, esperança sempre, fé sempre. Nada se acaba. A vida, ela é contínua. Todo novo dia surgirá. Sempre novas oportunidades surgirão. E se hoje há dificuldade, ou há a renovação através do desenlace, não é um fim, mas o começo de uma nova jornada. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.